hoje é 2 Crônicas. Como a gente viu no vídeo anterior, esse livro forma um só com 1 Crônicas. E os dois foram escritos depois do exílio na Babilônia para dar uma sacudida nos judeus que haviam voltado do cativeiro, mostrando que Deus é o Senhor da história e Ele cumpre as promessas que faz para aqueles que o obedecem e servem. Os dois livros se concentram na linhagem de Davi e não falam nada a respeito dos reis de Israel, que era o reino do norte. O tema desse livro são as coisas omitidas no reino de Judá. Seu autor provavelmente foi o sacerdote Esdras e ele foi escrito por volta de 450 a.C., depois da volta do cativeiro para Jerusalém. O nome no hebraico é Dibrei Ayamim, acontecimentos dos dias, e no grego é Paralipomenon, coisas omitidas. Esse segundo livro conta histórias que vão do reinado de Salomão até o retorno do cativeiro. O verso-chave do livro, que resume a sua essência, está no capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que divisões existem aí? Eu coloquei 3. A primeira é a história de Salomão, vai do capítulo 1 até o capítulo 9. A segunda já é a história dos reis de Judá, vai do capítulo 10 até o capítulo 35. E a terceira, que é só o capítulo 36, é a história do cativeiro. E a gente também pode ver Jesus nesse livro, principalmente na pessoa de Salomão, o rei pacífico. Está lá no capítulo 1, verso 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Da mesma forma que Jesus, sobre quem o Espírito de Deus estava, como fala lá em Isaías 61, e realizou poderosamente as obras e a vontade de Deus. E a gente pode extrair lições? Pode. As duas que eu separei têm respeito com batalhas travadas por 2 reis que foram bons reis, que andaram no caminho de Deus. A primeira está no capítulo 20 e narra a história de 3 reinos que se uniram contra Judá. Os Moabitas, os Amonitas e alguns dos Meunitas se uniram. Os Amonitas e os Moabitas eram povos vizinhos, meio parentes dos israelitas, porque eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E quando eles reuniram um exército muito poderoso do lado de fora de Jerusalém, sabe o que o rei Josafá fez? Ele foi para o templo e ele orou. No capítulo 20, a partir do verso 5, mostra a oração que ele fez. Ele se humilhou diante de Deus, falou que não tinha condição de vencer, que confiava totalmente no que Deus pudesse fazer por eles, e ele termina a oração dizendo assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E Deus mandou resposta. E isso está lá no verso 14. O Espírito Santo veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. E sabe o que aconteceu? Josafá se prostrou, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E aí olha o que aconteceu. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Na frente do exército não foram soldados, foram levitas cantando, louvando a Deus. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Eles não precisaram fazer nada, além de confiar e louvar a Deus. Quantas batalhas a gente às vezes fica se debatendo para ganhar, e que a gente só precisa é ouvir a estratégia de Deus e louvá-lo, porque a guerra é dele.
dele. Muitas vezes não é nossa, mas é dele. E a segunda lição está numa outra batalha, travada por Ezequias. A Assíria, que na época era o maior império militar e que foi responsável pela destruição do Reino do Norte, de Israel, havia chegado às portas de Jerusalém, também querendo invadir a cidade. Lá no capítulo 32, conta a história de que Senaqueribe, além de estar cercando a cidade, começou a falar bem alto na língua deles para provocar. E ele ficou falando contra Ezequias e contra o Deus deles, dizendo que os deuses das outras nações não foram capazes de livrar os outros povos das mãos dos assírios e que Ezequias estava enganando o povo, dizendo para confiar no Senhor, porque o Senhor também não iria livrá-los. Senaqueribe mandou uma carta. E o que Ezequias fez? Pegou aquela carta e levou para o templo e apresentou a Deus. E olha a estratégia que Deus deu no capítulo 32, a partir do verso 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Deus também livrou Jerusalém e Judá no reinado de Ezequias, porque da mesma forma que Josafá, Ezequias escolheu confiar em Deus e colocar nele toda a sua esperança. E Deus nunca decepciona aqueles que esperam nele. Esse foi o resuminho de 2 Crônicas. Na semana que vem, a gente vai ver o livro de Esdras, que conta a história do povo que voltou do cativeiro para reconstruir Jerusalém.